Olá pessoal da Loteca, Loteca 1043. Só antes de mais nada aqui, uma boa Páscoa para todo mundo semana que vem que tá chegando aí, tá bom? E agradecer aqui aos mais de 500 inscritos no grupo, tá? Não sou youtuber, não quero like, não quero pix, não quero nada. Já fazia essa análise para mim antes, tá? E isso aqui hoje eu tenho o prazer de compartilhar com vocês. Não confundam a análise com os meus jogos, tá bom? Porque eu nem sempre vou nos favoritos aqui, então às vezes posso fazer menos pontos, mais pontos. Tá? Isso aqui é mais para ajudar os colegas mesmo. Às vezes tem um favorito aqui, eu prefiro jogar na zebra tentando buscar uma coisa diferente, tá bom? Mas vamos lá, sem enrolação. 1043. Cuidado com o jogo 13 aqui, que tem uma pegadinha no final da caixa aqui. Jogo 1, Fluminense e Flamengo, né? Segundo jogo da final do Carioca. Na primeira fase aqui o Fluminense teve 11 jogos, 8 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Jogando em casa foram 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Na semifinal perdeu o primeiro jogo por Volta Redonda e depois goleou. E ontem começou bem a Libertadores, hein? Jogou muito bem o Fluminense, jogou fácil, tranquilo. O Flamengo, 11 jogos, 7 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Fora de casa foram 3 vitórias, 2 empates. Na semifinal ganhou os 2 jogos sobre o Vasco. Na primeira fase, Flamengo 1, Fluminense 2. No primeiro jogo das finais foi Flamengo 2, Fluminense 0. Flamengo jogou mal ontem, perdeu na estreia na Libertadores. Sei que poupou alguns jogadores aí, mas esperava mais o Flamengo ontem. Jogo sem favorito, tá bom? Bem equilibrado aqui. Mas eu vou arriscar no Fluminense aqui. Espero que eles não falhem ali no contra-ataque do Flamengo, porque é assim que vai ser o jogo. Fluminense lá em cima e Flamengo no contra-ataque. Fluminense aqui nas casas das apostas aqui um pouquinho, pagando um pouquinho menos, tá? Então aqui o Fluminense leva um pouquinho a vantagem aqui junto com o empate. E esse aqui é meu jogo, tá? Vou jogar 8 cartõezinhos no Fluminense e 8 cartõezinhos no empate. Jogo 2, Lazio e Juventus. A Lazio é a segunda colocada, 28 jogos, 16 vitórias, 7 empates, 5 derrotas. Em casa são 8 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Pega a Juve, sétima colocada, 28 jogos, 18 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. Fora de casa são 7 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. Ano passado, na 15ª rodada, se o jogo aconteceu ano passado, foi Juventus 3, Lazio 0. Hoje a Lazio está um pouquinho melhor, tá um pouquinho favorita aqui. Estou indo de um duplo fixo, 16 cartões aqui, coluna 1 e coluna do meio. Jogo 3, Botafogo e Audax. Botafogo favoritaço nas casas de aposta, tá? É o segundo jogo da Taça Rio. Na primeira fase, o Botafogo em 11 jogos, 6 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Jogando em casa foram 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Na semifinal, 1 empate e 1 vitória contra a Portuguesa. E aí tá aí na final da Taça Rio. Pega o Audax, ficou em 6º lugar. Na primeira fase, 11 jogos, 4 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Fora de casa foram 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Na semifinal, pegou um empate e 1 vitória contra o Nova Iguaçu. E o jogo da primeira fase foi Botafogo 0, Audax 1. E no primeiro jogo da final aqui da Taça Rio, Audax 1 e Botafogo 2. Então aqui Botafogo favoritaço, já ganhou no campo do Audax, tá? Eu estou indo seco aqui no Botafogo. Aqui uma baita surpresa seria o empate e uma zebraça aqui seria a vitória do Audax, tá? Quem quiser arriscar aí, tá aí o palpitaço. Jogo 4, Nice e PSG. O Nice é o 8º colocado, 29 jogos, 11 vitórias, 12 empates, 6 derrotas. Jogando em casa foram 5 vitórias, 6 empates, 3 derrotas. Pega o PSG, um pouquinho de crise lá com o Neymar, um pouquinho de crise lá com o Messi também. Mas o PSG é primeiro colocado,
29 jogos, 21 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Fora de casa foram 10 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Vem de 2 derrotas seguidas. No primeiro turno, esse jogo aqui foi PSG 2, Nice 1. E o PSG é favoritaço, né? Tô indo seco também aqui, tinha até marcado aqui um empatezinho, não muda aqui meu palpite, tá? Mas vou seco no PSG aqui, posso me arrepender com o empatezinho aqui. Quem quiser pegar uma zebra aqui, tá aí apostar na coluna 1 no jogo 4, tá? Mas eu vou seco. Jogo 5, CRB e Asa. É o segundo jogo da final do Alagoano. Na primeira fase, o CRB, 7 jogos, 6 vitórias e um empate. Em casa foram 3 jogos, 3 vitórias. Na semifinal, venceu os 2 jogos contra o Coruripe. Pega o Asa, segundo colocado, 7 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Fora de casa foi 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Na semifinal, empatou e depois venceu o Murici. Na quinta rodada teve esse jogo aqui, Asa 1 e CRB 2. E o primeiro jogo da final foi Asa 0, CRB 2. Ou seja, o CRB ganhou os 2 jogos e os 2 jogos foram fora de casa. Então aqui em casa também, favoritaço o CRB. Tá? Eu acho que qualquer outro palpite aqui vai ser uma zebra para tirar muita gente da loteca aqui. Jogo 6. Ceará e Fortaleza, errei semana passada. É o segundo jogo da final. O Ceará, em 5 jogos, foram 4 vitórias e um empate. Na semifinal, 1 empate e 1 vitória contra o Iguatu. Pega o Fortaleza, em 5 jogos, 4 vitórias e 1 derrota. Na semifinal, teve 1 empate e 1 vitória contra o Ferroviário. Na Copa do Nordeste, eles se enfrentaram. O Ceará ganhou de 2-0. Na primeira fase do campeonato cearense, Ceará ganhou de 2-1. E no primeiro jogo da final, Fortaleza 2, Ceará 1. Ou seja, jogo bem equilibrado. Não é jogo de muitos empates, né? O pessoal aqui ganha, joga para ganhar. Desculpa, passou minha mão aqui na tela. Errei semana passada e vou de novo aqui no empate no Ceará de novo. Tá desdobrado aqui, 8 cartõezinhos no Ceará e 8 cartõezinhos no empate. Torcer para não errar de novo. Mas o Fortaleza tem chance de ganhar? Tem sim, jogo para triplo, tá? Quem quiser arriscar no Fortaleza aí. Mas nas casas de aposta o Ceará tá pagando um pouquinho menos. Ou seja, o Fortaleza e parte aqui são mais favoritos que o próprio Ceará. Jogo 7, Grêmio e Caxias. Não tem muito o que falar, né? Grêmio favoritaço, quase 80%. Segundo jogo da final gaúcha. No primeiro jogo, o primeiro jogo dessa final aqui foi 1-1 em Caxias. Na primeira fase aqui em Porto Alegre, o Grêmio fez 2, Caxias foi 1. Tá? Casa cheia. Qualquer outro resultado aqui é zebra. O empate aqui é zebra, a vitória do Caxias é uma mega zebra para acumular. Grêmio totalmente favorito, vou seco no Grêmio. Não dá para esperar outra coisa. Jogo 8, Atlético Mineiro e América. Também errei o jogo semana passada. Outro jogo, Atlético Mineiro favoritaço, não dá para ficar colocando análise desse jogo aqui. Segundo jogo da final mineira. Na 7ª rodada foi 1-1. No primeiro jogo aqui foi 2 para o América, 3 para o Atlético. Quer dizer, favoritaço o Atlético Mineiro também, tá? Uma zebrinha aqui, que tentando buscar aqui, seria a vitória do América. Não acredito nisso. Tô indo de duplo, desdobrado aqui, 8 cartõezinhos na coluna 1 no Atlético Mineiro e 8 no empate. Jogo 9, Brusque e Criciúma. Brusque pequeno favorito, tá? É o segundo jogo da final catarinense. O Brusque foi o terceiro colocado, 11 jogos, 4 vitórias, 7 empates. Jogando em casa foram 3 vitórias, 3 empates. Aí nas quartas de final passou pelo Concórdia, na semifinal ganhou 2 vezes do Barra.
Pega o Criciúma, quarto colocado, 11 jogos, 4 vitórias, 6 empates e uma derrota. Fora de casa foram 2 vitórias, 4 empates. Nas quartas passou pelo Avaí, forte o Avaí. E depois passou pelo Hercílio Luz, que tinha sido o primeiro colocado do campeonato na primeira fase. Na primeira fase, Brusque foi 1-1 esse jogo. No primeiro jogo da final em Criciúma, foi Criciúma 1, Brusque 0. Ou seja, aqui pode dar qualquer coisa, tá? Mas eu gosto muito do Brusque jogando em casa. Eu vou seco nele, chorando aqui por falta de dinheiro para não poder fazer um duplo, tá? Mas o Criciúma pode vencer também, pode dar um empate, pode dar Brusque. Eu vou de Brusque seco. Se o Brusque empatar ou perder aqui, já estragou meu joguinho no sábado mesmo. Jogo 10, Liverpool e Arsenal. Arsenal favorito, né? Não precisa nem falar. Liverpool, oitavo colocado, 28 jogos, 12 vitórias, 7 empates, 9 derrotas. Jogando em casa foram 9 vitórias, 3 empates e só uma derrota em casa. Pega o Arsenal, primeiro colocado, 29 jogos, 23 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Fora de casa foram 11 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Na 10ª rodada foi Arsenal 3, Liverpool 2. Jogo bem equilibrado, tá? Jogão de bola para se assistir. Liverpool pode ganhar, pode dar empate, pode dar o Arsenal. Realmente não sabia em quem jogar. Cheguei até a pensar num outro bilhete aqui quando eu comecei. Pensei em colocar o Liverpool, tá? Mas eu vou indo aqui de empate e no Arsenal, 8 cartõezinhos em cada um aqui. Jogo 11, Palmeiras e Água Santa. Também outro jogo que não dispensa análise, né? Palmeiras poupou até o elenco na Libertadores, acabou perdendo. Precisa vencer. O primeiro jogo perdeu por 2-1 para Água Santa. Isso aqui é o maior favoritaço da loteca, tá? Palmeiras deve ganhar esse jogo aqui e fácil. Quiser buscar uma zebra aqui, é o empate e jogar na Água Santa. Se der empate Água Santa aqui, vai cagar todo mundo na loteca aqui. Eu tô indo seco no Palmeiras. Jogo 12, Goiás e Atlético Goianiense. É o segundo jogo da final, tá? Em casa, o Goiás tem 10 vitórias e 1 empate. Na segunda rodada, o Atlético Paranaense ganhou do Goiás de 2-1. No primeiro jogo da final, o Atlético Goianiense ganhou do Goiás de 2-0. O Atlético Goianiense fora de casa tem 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Outro jogo aqui que pode dar qualquer um dos 3. Né? Eu tô indo aqui de Goiás empate, tá? O Goiás tem que ganhar esse jogo aqui, vai ter que jogar para cima, mas não descarta aqui a vitória também do Atlético Goianiense. E eu acho aqui que o principal placar aqui seria o empatezinho, tá? Tô indo de duplo desdobrado aqui, Goiás e aí empate. Jogo 13, a grande pegadinha da loteca aqui é o jogo 13. Remy e Paysandu. Por que eu falo que é uma pegadinha aqui? O jogo não vale absolutamente nada, tá? É o jogo da última rodada do Campeonato Paraense. É um jogo atrasado, os dois times já estão classificados, já sabem quem são os adversários para as quartas de final. Isso é quartas ou oitava. Não vai mudar nada, ganhar ou perder, gol, quantidade de gol, nada. Então aqui um joguinho bem chinfrim, né? O Paysandu, aliás, valendo alguma coisa, que eles fizeram a semifinal da Copa Verde, tá? O primeiro jogo foi Paysandu 0, Remo 1. Depois, no jogo de volta, foi Remo 1 e Paysandu 2. Cada um ganhou um jogo e foi fora de casa. Na teoria aqui, fora de casa, daria um palpite aqui pro Paysandu. Mas como não vale nada, e semana que vem os dois times têm jogo pela Copa do Brasil, tá? E tem as quartas finais do Paraense. Então acho aqui que eles vão poupar elenco, tá? Ninguém vai com nada. Então é um jogo que pode dar qualquer coisa aqui. Mas eu vou pelo leve favoritismo do jogo de casa, mando de casa. Vou de empate com o favorito e vou no Remo. Jogo 14, Atlético Paranaense e Cascavel. Segundo jogo da final, primeiro jogo em Cascavel, o Atlético Paranaense venceu por 2-1.
Agora em casa, né? Vai jogar em casa o Atlético Paranaense. Na primeira fase o Atlético também já tinha ganhado de 1-0 do Cascavel. O Atlético Paranaense, 16 jogos, foram 15 vitórias e 1 empate, não perdeu. Então, favoritaço, né? E aí, só para dar uma análise aqui no Cascavel, fora de casa foram 8 jogos, ganhou 2, 2 vitórias e 4 derrotas. Quiser buscar uma zebra aqui e ganhar sozinho aí, tem um empatezinho aqui, jogar no Cascavel. Casa de apostas, todos os lugares, Atlético Paranaense completamente favorito, tá bom? Bom, esse aqui é meu jogo, minha análise, tá? Minha análise aqui um pouquinho diferente aqui do que eu tô jogando, tá? Eu acho que, deixa eu ver aqui, talvez ali o jogo do Juventus, Flamengo pode ganhar, o Juventus pode ganhar, Nice e PSG pode dar um empatezinho ali, Fortaleza pode acabar ganhando do Ceará, o América pode ganhar do Atlético Mineiro, por que não? Um empatezinho do Brusque e Criciúma, ou até a vitória do Criciúma. Liverpool pode ganhar do Arsenal também. O Atlético Goianiense pode ganhar do Goiás também. Paysandu pode ganhar do Remo, tá? Mas esse aqui é meu jogo, que eu jogo mesmo de verdade, tá bom? Minhas apostas. E quando ganhar, já falei pra vocês que vou postar meu cartãozinho aqui, tá bom? Abraço para todo mundo aí, boa sorte, boa Páscoa, tá? Abraço.